Tava, acho que na hora certa, no lugar dia certo. certo, no lugar certo. E com a pessoa Com certa. a pessoa certa, né? Então eu tava no ano de 2013. Tava com a minha esposa, com a Flávia, recém-casados. E de repente Roma começou a ficar muito agitada, os noticiários, que o Papa ia renunciar. E aí, no dia da renúncia do Papa, né, que foi feito em um auditório dentro do Estado do Vaticano, ali no Vaticano, mas um auditório ali ao lado da Basílica, e nós conseguimos um convite para esse momento tão especial. Então a gente assistiu ao vivo, né, lá desse teatro, o dia e o momento em que o Papa renunciou, o Papa Bento XVI renunciou ali então aos poderes que ele exercia na Igreja. Bem-vindos a mais um Café com Rimon, esse programa onde a gente recebe empresários, empreendedores, pessoas formadores de opinião. E o Café com Rimon, ele tem o apoio da Matrimonial, do meu amigo Júnior, que cuida do nosso áudio, da Marketing Feel, representada pelo meu amigo Heron, e tem o patrocínio do Grupo Mediata. O Grupo Mediata, quero trazer uma novidade para vocês. Você empresário, eu tô querendo desafiar você. O Grupo Mediata, ele cuida da recuperação de crédito e fazemos gestão de cobranças da sua empresa. E eu tenho conversado com vários empresários que eles têm muita dificuldade em até iniciar a solução da inadimplência. Então eu quero te dar uma assessoria de forma gratuita, um bate-papo comigo. Somos especialistas em recuperação de crédito. Não deixe essa oportunidade faltar. Entre em contato comigo e eu terei o maior prazer de conversar com você e te ajudar no caminho da solução. Quer tentar recuperar até 70% dos seus recebíveis? Você tem que falar comigo. E agora eu quero apresentar o meu ilustre convidado, o Dr. Fabrício Ciccone Tsutsui. Falei correto? Corretamente. Muito Bem-vindo. bom. Muito obrigado pelo convite. Espero aí ter um grande bate-papo. Vamos lá conversar um pouco sobre vários assuntos. Eu queria iniciar, Fabrício. Você tem uma longa carreira já, né? Advogando, são quase 25 anos. Perto de 22 para 23 anos. 23 anos. Atualmente o Dr. Fabrício, ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Suzano. E você foi eleito para o triênio que começou em 2022 e finaliza 2024. 22, 23, 2024. Fabrício, a OAB, qual que é o papel da OAB para quem está nos assistindo e às vezes ele não sabe direito o papel da OAB? A OAB, vamos lá, falando um pouco sobre a Ordem dos Advogados, né? A OAB. A OAB, ela tem um escalonamento, então existe a OAB nacional, a OAB federal, que a gente chama, a OAB estadual, que a gente chama de seccional, e a OAB municipal, que são as subseções. O papel da OAB, entre outros, é auxiliar a advocacia, auxiliar o exercício da profissão de advogado. Mas, historicamente, a OAB também tem, né, uma trajetória de grandes enfrentamentos sociais. Então, a OAB hoje ela é considerada, inclusive por vários institutos, como uma das maiores instituições de representatividade da sociedade. Uma das que ainda tem uma grande credibilidade junto à sociedade civil como um todo. E, naturalmente, por essa importância da OAB, você tem os advogados tendo um papel fundamental, né, na sociedade brasileira.
A nossa sociedade, né? E aí eu digo sempre, infelizmente, uma sociedade muito litigiosa, né? Há muitos processos no país, né? Nesse momento tramitando em nossa cidade, em nosso estado, muitas cidades, né? Muitos processos, e os advogados estão aí justamente para tentar defender ali a aplicação do direito e o interesse dos clientes, o interesse, né, daquelas pessoas que os procuram, para que muitas vezes esse direito supostamente violado venha a ser aí efetivado. Você tocou num ponto, Fabrício, e aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Esse tanto de litígio na sociedade, ele tem alguma correlação com nós sermos um país jovem em termos de... Eu atribuo, né? Inicialmente, eu acho que até se nós andarmos aqui para o início da nossa colonização como país, eu acho que a educação que veio para o nosso país é de que a gente sempre procura, né, o Estado ou alguém para dar uma solução. Me parece que, e aí, né, eu concordo que a gente ainda é uma sociedade muito jovem, né, como sociedade. Enquanto você tem países europeus, né, com muitos anos, que já passaram por muitas coisas, o Brasil, dentro do mundo, é um país muito jovem. Coisa, né, cerca de pouco mais de 500 anos, né, da existência do Brasil dentro dos moldes aí de um país, né, chamado Brasil. Então, é uma sociedade jovem e essa colonização, ela veio sempre dependendo de alguém. Então, numa solução de conflitos, sempre buscando um terceiro. Em outras palavras, a gente percebe que é um país litigioso. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade, e a gente como OAB, a gente estuda isso até como advogado, uma grande dificuldade de solucionar nossos problemas de uma forma mais direta. Entre as pessoas mesmo? Entre as pessoas. Então a gente leva isso para o Poder Judiciário. Um exemplo banal para que todo mundo compreenda essa questão de litigiosidade que poderia ser evitado. Por exemplo, a pessoa tem o débito, né, deve para outra, a outra tem o crédito, ela não paga e nós vamos lá, muitas vezes, para o Judiciário para conseguir receber o nosso crédito. A pessoa pratica um acidente de trânsito, viola um semáforo vermelho e aí ela faz com que a outra busque o Judiciário. Muitas vezes, né, a pessoa tem ali uma questão de direito do consumidor, compra o aparelho dá defeito, você busca na empresa uma solução, a empresa fala, busque seus direitos no Judiciário. Então o Judiciário acaba sendo ali, né, um sobrecarregado. Então coisas que muitas vezes, como sociedade, nós poderíamos resolver, né? E aí, assim, talvez falte profissionais, até da sua envergadura, para solucionar questões como, por exemplo, o recebimento de crédito de uma forma mais eficaz, escapando desse caminho do Judiciário, né? Então talvez falte até profissionais nessa área, mas a grande maioria acaba indo para o Judiciário. Outro exemplo, locação de imóvel. A pessoa paga o aluguel, de repente ela para de pagar, vamos todos para o Judiciário. Então, realmente, a gente tem essa cultura de levar muitas coisas para o Poder Judiciário. Até mesmo, recentemente, na OAB, nós firmamos um convênio, uma parceria com o Instituto aqui da cidade de mediação e arbitragem. Até para tentar mudar um pouco essa cultura e mostrar que existem aí multiportas para a solução de conflitos. Não só o Judiciário, que de fato é um órgão hoje extremamente desgastado e assoberbado de tantos processos. Se a gente considerar nessa linha, Fabrício, que as leis tinham que ser de conhecimento de todos, talvez virasse matéria já para formar o cidadão, um bom cidadão, ele conhecer o direito dele. E aí talvez, e aí é uma questão que eu estou levantando, gostaria que você me ajudasse nessa linha de raciocínio. Você acredita que esses conflitos teriam uma redução drástica? Em relação a esses conflitos, o que eu penso assim é que eu acho que, de novo, talvez por sermos uma sociedade jovem, a gente tem talvez muita dificuldade em assumir erro, assumir nossa responsabilidade de fato. Algo como, né, se alguém causa um acidente de trânsito,
Vai ali, já soluciona o problema, sabe que causou o acidente, tente solucionar. Coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar essas pequenas falhas e tentar achar ali subterfúgios para evitar essa responsabilidade. Ou muitas vezes esperar realmente que o juiz venha a nos trazer esse tipo de responsabilidade. Agora, nós temos também um problema em nosso ordenamento, eu vou chamar isso de problema, que é um número excessivo de leis. Nós temos uma legislação muito densa. Uma legislação muito carregada, são muitas leis. Então, assim, é desafiador dizer para que alguém conheça todas as leis que existem em nosso ordenamento. Nós estamos falando perto aqui de 40 mil leis. E dentro dessas leis, com vários artigos, com vários incisos, com vários parágrafos. Então, realmente, é um conjunto de regras praticamente interminável. Então, exigir que as pessoas conheçam todas as leis não é uma tarefa fácil. Por outro lado, né, exigir que as pessoas conhecessem minimamente as principais leis, dentre elas a Constituição Federal, e dentro da Constituição Federal, alguns artigos pontuais, dentre eles o artigo 5º, que vai falar de princípios, direitos e garantias fundamentais. Se a sociedade tivesse uma noção, ao menos, dos deveres, dos princípios fundamentais, já seria algo de extrema valia para todos. Nós não temos aulas de direito na grade escolar, né? Não temos, e eu acho que isso faz falta. Eu até brinco aqui, e aí tem até meu professor de biologia, que depois nós fomos dar aula juntos na faculdade, e eu brincava com ele assim: poxa, professor, né, o senhor era um professor muito querido, um ótimo professor, mas eu me formei em Direito e sabia muito cedo que eu queria fazer faculdade de Direito, e o senhor dava aula de botânica, e o senhor me ensinava o ciclo de reprodução da flor, né, e era uma coisa muito difícil de eu entender, e né, até por não gostar, não ter muita afinidade com a matéria. Talvez, né, ao invés de nós entrarmos em tantos detalhes, né, da biologia, para quem não vai seguir essa área, talvez já numa espécie de um colegial, o último semestre, o último ano do colegial, voltar um pouco mais o ensino, como os Estados Unidos, né, fazem. Então ele determina se você vai para humanas, para exatas, para biológicas, e talvez nessa reta final, pelo menos para quem pretende fazer área de humanas, se tivéssemos aula de filosofia, né, aulas de noções aí de legislação, isso seria de extrema valia. Eu digo até por mim, né? Entrei jovem na faculdade, teria sido de extrema valia até para o primeiro ano de Direito. Fabrício, da onde surgiu o Direito? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta cheia de filosofia por trás. Mas você, você é um professor também, acadêmico, sim, com certeza no seu curso, né, da sua turma, você deve mencionar onde começou tudo isso. Essa discussão, né, da onde surge o direito, ou exatamente como vem esse direito para a sociedade, tem algumas respostas possíveis, né? E, naturalmente, eu não teria ousadia aqui de dar uma resposta correta, mas talvez dar uma resposta lógica. Eu vejo o direito, na verdade, como esse conjunto ou essas regras que vão surgindo para harmonizar a vida em sociedade. Então, eu entendo que desde que lá nos primórdios de alguma civilização, aquela civilização começou a se organizar, ali surgem regras de convivência, né, as quais nós podemos definir como regras de direito. Agora, uma grande discussão que existe dentro da teoria geral do direito, da história do direito, seria saber, tá, e por que surgem regras dessa natureza? Como, por exemplo, né, eu vou remeter aqui até mesmo aos mandamentos lá. Então, por que surgem regras como não matar, não roubar? Por que surgem regras dessa natureza? E aí surgem algumas correntes interessantes. Essa batalha se trava até hoje para saber exatamente, né, como surgem essas regras. O direito, se você considerar como regras para a sociedade, então a gente pode dizer que ele surge desde que surge a sociedade minimamente organizada. Agora, essas regras, por que elas são assim? Aí nós temos muitas correntes. Entre elas, nós temos uma corrente chamada de jusnaturalismo, ou direito natural. E alguns dizem, dentro dessa corrente, até mesmo aqueles teólogos ou aqueles filósofos cristãos, como por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
vão dizer que isso realmente veio de Deus. Que foi Deus que inspirou o homem para colocar algumas normas, né? Assim, O que pode, o que não o pode. que seria um direito natural do homem ou não. E essa discussão é interessante. Então, da onde vêm essas regras? Por que a sociedade então Mas colocou regras dessa posso te forma? ajudar? Pode? Adão e Eva, Deus já determinou, você não pode comer do fruto proibido. Então ele já falou, você não tem direito Não, ele disse, de comer. não, ele disse, né, se a gente lembrar que tinha direito a tudo. E colocou uma regra ali de proibição. Colocou aquela... Mas dessa regra, por isso que quando a gente, até falando um pouco com o professor, tudo é bonito, porque quando você fala isso, Deus também criou uma sanção para isso. Sim. Então você tem uma outra face do direito, que é assim, para o direito ser efetivado, muitas vezes são necessárias sanções, punições. Punições. Então ali, né, Deus cria uma regra dizendo assim, olha, você pode tudo, só não pode isso. Se você Ele deu fizer tanta isso, vantagem, se ele você- deu tanta vantagem para os dois, só que falou, olha, isso aqui não. Isso não. E aí eles esqueceram tudo que é vantagem. Falaram, foram no nós proibido, queremos ali. Foram no proibido e Deus criou uma E sanção. aí nós estamos nessa situação. E aí tem, então, muitas vezes as pessoas dizem, outros dizem que a noção de certo e errado, do que seria justo e injusto, nasce com cada homem. Tem até uma passagem bonita envolvendo o estudo do direito, que Paulo, né, então lá dentro da doutrinação, São O Paulo, apóstolo Paulo. quando ele vai doutrinar, e ele começa a perceber que mesmo povos, e o direito romano também, quando expande o império, ele começa a perceber que mesmo aqueles povos chamados bárbaros, eles tinham um núcleo de direitos que era muito parecido com o direito romano, sem nunca ter ido a Roma. Então eles concluem que realmente existe um direito que ele é inato, que ele é natural, que ele é um direito que não é necessariamente de cada ser humano, mas algo que é coletivo e inconsciente. Então eles diziam que o direito nasce um pouco conosco. Então essa corrente que fala Mas do direito aí natural, a gente pode falar pensa que nisso. isso tem a ver com a consciência? Tem a ver. o que alguns vão chamar de consciência, os teólogos cristãos da época vão dizer que era Deus. Então tem essa questão de onde surge esse direito. E é muito interessante. Já que a gente tocou nesse assunto, eu vou deixar um exemplo aqui muito curioso, quando a gente fala desse direito natural. Quer ver um direito que é muito curioso, e aí às vezes eu brinco em aula e falo sobre isso, o direito à propriedade. Muitas vezes quem é pai e mãe vai perceber. A criança tem um brinquedo, o outro vem pegar. Ou tem um brinquedo que está ali na escolinha, que é de todo mundo. A criança pega o brinquedo, o outro vem pegar, a criança fala, é meu. E, na verdade, ninguém ensinou muito aquilo para a criança. O pai não falou, ou pega alguma coisa e diga que é seu. Percebe? Então, até daí você fala assim, olha a noção de propriedade, como muitas vezes ela é inata. Né? Então, a criança vai numa escola, ou numa creche, ou né, aonde for, pega ali um brinquedo, que é de todos, e aí o outro vai pedir, ela fala, esse é meu. Sem ninguém ter ensinado isso para ela. Então, em situações como essa, você percebe, né, que o direito realmente é uma coisa, muitas vezes, Mas você sabe da que você natureza. levantou um assunto bem interessante. A criança, desde jovem, desde pequena, ela já sabe o que é dela e o que não é. E o que ela pode, ninguém ter ensinado. sem ter ensinado. Então, esse é um exemplo que lá, quem fala desse direito natural vai falar, olha, como é que se explica isso? Quer ver uma coisa inconsciente que tem a ver também com o direito de propriedade que poucas pessoas percebem? Imagine a seguinte situação, Raimundo. Um ônibus ali com vários lugares. E o ônibus está cheio. Você senta num banco, alguém senta ao seu lado, não há problema nenhum. Imagina esse mesmo ônibus, mas vazio. Você senta ali num banco, chega um outro passageiro e ele senta ao seu lado, com todos os bancos vazios. Olha o incômodo. Quer dizer, olha essa noção de propriedade acontecendo, né? Assim, que aquilo vai incomodar muito qualquer um de nós e não se explica. Eu vou parar para pensar. Tantos lugares no ônibus, o rapaz senta Vai justo sentar do lado. junto ao meu lado e aquele lugar é como se aqui você inconscientemente pensasse que aquele espaço é seu. Ele invadiu o seu espaço, né? Então perceba que tem algumas coisas que realmente parece que vem aí de algo transcendental. Se é Deus, se é a natureza humana, a gente não sabe. Por outro lado, quando a gente fala em natureza do direito, principalmente uma escola alemã, ela vem e fala assim, olha,
né? Vamos esquecer essa ideia de direito natural, porque isso é muito abstrato, e vamos colocar o direito positivado. Vamos pôr tudo em regra, tudo na lei. E o que vai valer são as regras que nós definirmos aqui. E aí, então, essa é a chamada escola positiva do direito. Então, as leis passam a ser as leis que estão escritas. Então, Mas aí não cabe interpretação? cabe interpretação, né? Então, assim, mas Sempre cabe interpretação. um grande autor dessa teoria, que é um autor chamado Hans Kelsen, que é um alemão, escreveu um livro muito famoso sobre positivismo jurídico, ele inclusive fala que a regra escrita, se ela for boa, ela sequer precisa de muita interpretação. Ela deveria ser uma norma clara, de fácil compreensão e muito objetiva, para que todo mundo seguisse e ponto. Então, essa discussão parece um pouco vazia, mas ela muda um pouco esse direcionamento. De um lado, as pessoas dizendo assim, olha, o direito existe porque o ser humano existe, então é algo do ser humano. E de repente você vem com uma outra escola dizendo assim, olha, o direito é o que estiver escrito na lei, é aquilo que aquele povo determinar que é direito. E aí, né, até parece que estou aqui querendo dar uma aula de direito, mas é interessante pensar que essa escola positivista, ela tem um pequeno problema, né? O grande problema dessa escola é se você colocar leis que são contra esse direito natural, né? E aí você pode ter um choque aqui problemático, né? Se vier, por exemplo, um presidente ditador ou alguém um pouco mais radical, estabelecer uma série de leis que podem ferir alguns direitos aí básicos, direitos naturais. Então aí você vai ter um conflito na sociedade. Fabrício, como é que está a OAB de Suzano hoje? Eu sei que você... OAB de Suzano. Você assumiu e fez o seu programa, né? Você trouxe bastante... você criou algumas comissões, né? Reativou outras, né? Você procurou parcerias. Fala um pouquinho da OAB de Suzano, como é que está? A OAB de Suzano hoje, ela vem assim, tendo um trabalho bastante intenso. Primeiro que estar à frente da OAB de Suzano, além de ser uma honra, né, ser assim uma oportunidade que os meus colegas advogados me deram, além de tudo isso, é uma responsabilidade imensa, né, para quem está ali, eu digo tanto para mim como para a diretoria que está ali ao meu lado, aí eu falo do Dr. Christian, a doutora Gabriela Jimenez, a doutora Edjane, doutor Renan, então são pessoas que estão ali nesse cotidiano. E além dos trabalhos da OAB, trabalhos internos de funcionários, como uma empresa também tem, nós temos hoje aqui na cidade 33 comissões ativas. São 33 comissões de assuntos diversos e todas elas trabalhando num ritmo realmente muito forte, um ritmo com assim, todos muito dedicados e com bastante assim, com várias ações nos seus segmentos. Então nós temos lá, a comissão da OAB vai à escola, faz um trabalho muito bacana com os junto jovens, aos alunos, vai levar a cidadania. Esse início de conversa, de falar, olha, os alunos deveriam conhecer um pouco a Constituição Federal. Então, esse projeto OAB vai à escola tem esse viés, tem essa veia de levar os alunos, né, assim, um pouco dessa cidadania. Pelo menos atiçar a curiosidade dos alunos. Atiçar a curiosidade, falar um pouco sobre responsabilidades também. Sim. Falar, por exemplo, que o bullying hoje é um crime, né? Falar que a prática de determinados atos infracionais vai gerar consequência. Então, a OAB tem esse papel, vem levando isso para a sociedade. Aliás, esse projeto é tão grandioso aqui da OAB de Suzano, que a gente não só auxilia as OABs vizinhas, como também concorremos ao Prêmio Inovari. Acho que por 2 ou 3 anos já que a gente concorre ao Prêmio Inovari com esse projeto OAB vai à escola. Que bacana. Realmente um projeto de referência muito bacana. Mas temos vários outros. Então tem Comissão da Mulher Advogada, né, Comissão dos Jovens Advogados, e uma série de comissões. Algumas são internas. Comissão da Assistência Judiciária, que faz o atendimento para a população que não tem condição de arcar com o custo de um advogado, mas que precisa acessar o judiciário. Então a gente tem ali uma comissão para nomear esses advogados para essa população. Então realmente é um trabalho desafiador e a gente vem enfrentando, Rimon, com uma grande novidade, né? Esse semestre ainda, se tudo caminhar bem, a gente inaugura a nossa nova sede, um espaço incrível, um espaço aqui no centro da cidade, um prédio mais amplo, um prédio que a gente acredita que vai dar uma grande dignidade assim, ao exercício da profissão e a cada advogado. Eu acho que isso vai trazer assim, uma
credibilidade, um respeito cada vez maior à advocacia. Aliás, a futura sede ficou linda, né? Tá ficando muito Muito bonita. Até pela localização dela, muito perto do fórum, em frente à A prefeitura. Praça ali dos Poderes. Muito bacana mesmo. Até convido os meus colegas advogados que passarem por lá, que ingressem, que sigam lá para conhecer a nova sede. Deem bastante palpite, viu? Pode ligar, mandar e-mail para o Fabrício, deem bastante palpite. Muito bom. Fabrício, e o jovem advogado? Eu tenho aqui na minha equipe vários advogados. Eu sei da dificuldade que o aluno se formar e ele é considerado bacharel. E aí o desafio começa para ele, por quê? Eu acredito assim que a credibilidade no conhecimento, a credibilidade que as pessoas vão ter num jovem advogado, ela fica um pouco comprometida, né? Natural, não tem experiência, e aí ele ouve bastante coisa. O que você indicaria? Qual que é o seu conselho para o jovem advogado que acabou de se formar, aí ele é bacharel, aí em seguida tem o desafio da prova da OAB, que é um desafio. Eu já vi vários advogados demorarem... Ou bacharéis bacharel, né? que ficou muito tempo para conseguir. Sei lá, dá branco, surge um monte de coisas que não é... Bom, irmão, sua pergunta, assim, é claro que ela é extremamente boa e importante. Se me permitir, eu vou iniciar dizendo assim, nem tanto para o bacharel, mas eu digo para o estudante de direito, desde o primeiro dia, que ele seja um bom estudante de direito. Né? Que ele leve a faculdade com extrema dedicação, que ele saiba que ele vai fazer um curso, que ele precisa estudar, que ele precisa se dedicar. Aqui, nesse bate-papo nosso, a gente está falando, né, já comentou aqui da onde surgiu o direito. A gente comentou aqui que temos próximos aí de 40 mil leis, 40 mil normas jurídicas. Quer dizer, é muita legislação, é muita coisa para a pessoa estudar. Então, primeira ideia, que o aluno tenha uma boa postura como estudante de direito e leve muito a sério o seu curso. Hoje, há muitas facilidades para se estudar, né? Porque hoje a internet ela propicia isso ao jovem, essa informação, coisa que anos atrás não era tão fácil. Era tudo com livros, né? Livros impressos. E a internet revoluciona isso, pesquisa em bibliotecas, né? Então, era muito comum nós, estudantes de direito... O meu sonho era comprar uma enciclopédia. Então, né? Então, veja como isso mudou. Hoje a sua enciclopédia está aqui no seu celular, né? Assim, você tem acesso fácil à informação. Fácil. Então, isso mudou. Então, aluno de direito, primeira coisa, leve muito a sério o seu curso, sua faculdade. Feito isso, realmente, o bacharel, então não há no Brasil uma faculdade de advocacia, como alguns equivocadamente dizem, mas uma faculdade de direito habilita, então, a pessoa se forma bacharel em direito. E aí ele pode prestar alguns concursos com esse título de bacharel e prestar a prova da Ordem dos Advogados. Prestado essa prova da Ordem dos Advogados, que é um desafio, uma vez aprovado, e aí sim ele passa a integrar, né, uma vez que ele conclui a graduação, passa na prova da OAB, caso ele deseje, ele então passa a integrar a Ordem dos Advogados do Brasil e aí ele está apto, habilitado para exercer a advocacia. E aí vem um grande desafio, né, porque a primeira coisa que o jovem tem que ter ciência é que o advogado ele é aquele que vai dar voz, muitas vezes para os que não têm, e muitas vezes ele é a voz da sociedade como um todo perante o judiciário. Então ele vai, o cliente tem ali o seu problema, procura o advogado, e ele é aquele que vai ao Estado, né, dizer, Estado, meu cliente tem um direito não respeitado. Estado, juiz. Então ele vai ao juiz, então ele é a voz. Né? Então esse advogado é, na verdade, a voz daquele que ele representa. Então o advogado tem que estar sempre muito preparado para isso. Os novos advogados, eles têm que saber explorar as vantagens de ser novos advogados. Quais são essas vantagens? Hoje, o direito hoje, a aplicação do direito, como se acessa o judiciário, o caminho de acesso é muito digital. É um caminho, né, assim, feito muito mais por questões de informática do que como antigamente por questões aí de papel, questões físicas.
Então, esse já é um caminho que o jovem profissional do direito ele pode saber e ele pode, né, ter isso como um ponto de vantagem. Agora, o que ele tem que fazer é natural que, assim como outras profissões, só a maturidade profissional vai demonstrando para ele alguns caminhos, né? Ele vai tendo alguns erros, alguns acertos, e ali ele vai crescendo. Se ele começar trabalhando com pessoas mais experientes, é mais fácil, ou diria menos, a chance é menor de que ele cometa equívocos, né, assim, desse início de carreira. Então, de repente, se aproximar de alguém mais experiente é um caminho. Agora, independente disso, estudo. A gente percebe, infelizmente, que dentro dessa dinâmica, me parece que os jovens advogados e muitos colegas aí estão se esquecendo disso, porque a informação muitas vezes vem de forma tão simples que o advogado parece que está esquecendo, né, de fazer o papel. Eu digo aqui um exemplo, talvez muito, né, muito simples, mas corriqueiro na nossa profissão. Infelizmente, é muito comum nós observarmos em grupos aí de novos advogados que eles, ao invés de irem pesquisar, muitas vezes eles pedem: alguém pode me ajudar com uma ação de cobrança, por exemplo? Né? E aí alguém vai lá, fala: estamos aqui, pega aqui, faz assim. Quer dizer, a pessoa pensa pouco. Às vezes ela tem resultados, mas ela pensa pouco. Ela está, né, o desenvolvimento dela não é um desenvolvimento tão alto quanto seria se ela estudasse o tema, buscasse por si própria esses meios para depois aplicar o direito. Então, eu acho que esses atalhos que às vezes os jovens vão pegando são positivos porque ganham tempo, mas acabam trazendo um pouco de atraso aí nesse desenvolvimento. Eu acho que deveria enfrentar um pouco mais esse problema. Fabrício, você é autor deste Manual do Direito Penal junto com o doutor ou professor? Professor. Doutor, professor Alessandro Pereira. Quer falar um pouquinho? Esse Aliás, antes de a gente falar do livro, você tem formação em Direito pela Unesp. Uhum. Unesp, lá na cidade de Franca, uma faculdade pública. E aí você tem algumas pós-graduações pela Brás Cubas, Universidade de Brás Cubas, Direito Civil, Direito Desportivo. Aí já pela Escola Superior de Advocacia. E aí você está defendendo o nosso São Paulo, né? Com certeza. São Paulo tricolor melhorou um pouco, né? Andou ganhando títulos. Esse ano deu uma melhorada, né? Parece que está voltando aos grandes dias, né? Você vê, meu convidado tem bom gosto. Nosso tricolor. Né? Muito bom. Muito bom. E aí, eu queria que você falasse um pouco do livro, que é, com certeza, algo que dá muito orgulho, né? Você ter dedicado tanto... Essa obra foi escrita, na verdade, junto com o professor Alessandro, e é fruto, assim, né, de toda... Eu já estou em graduação de faculdade, dando aulas 13, 14 anos, fora as aulas em cursinho que eu dava antes. Então, sempre nessa parte de direito penal. E aí surgiu essa oportunidade de escrevermos um livro tratando especificamente sobre cada um dos crimes que existem em nosso ordenamento. Então, o homicídio, o infanticídio, o aborto, o crime de roubo, o crime de furto, o crime de estupro, o crime de peculato, de prevaricação, corrupção. Então, são vários tipos penais, vários crimes que existem no nosso ordenamento. E aí, nesse trabalho, a gente pega cada um desses crimes e faz um estudo detalhado. Então, a gente vai explicar com calma o que é o feminicídio, o que é o homicídio, né? Então, realmente é um trabalho muito grandioso, um trabalho que levou horas e horas de estudo. Eu digo que acabou sendo, no final, um grande privilégio, porque a gente escrever, você, na verdade, acaba colocando ali o resumo de tudo aquilo que você estudou. Então, para você escrever uma obra como essa, o estudo que está por trás disso é muito grande. Então, acabou que, no final, não apenas de ver uma obra concluída, mas todo o estudo para se chegar nisso foi algo muito válido. Então, eu sou muito feliz, né, até pelo convite lá do professor Alessandro na época, e por ter dado tudo certo. A gente conseguiu publicar o
O livro foi um sucesso, o livro já está esgotado, a editora vem cobrando da gente aí uma segunda edição. E a gente está aqui, né? Agora, passada essa fase de OAB, eu volto a me organizar para a gente atualizar o livro, escrever uma segunda edição. Que ótimo. Você é descendente de italiano. Italiano e de japonês. E de japonês. Inclusive, você fez uma extensão na Itália, Isso, né? também foi uma experiência. Foi uma experiência bacana? Muito bacana. Então, você foi para qual lugar da Itália? E fui pro sul da Itália, uma região chamada Puglia. Puglia. E tem bons vinhos. É um lugar onde tem vinhos mais famosos. Muito bons. Eu até tenho uma curiosidade aí. Lá eu estudei numa universidade chamada Universidade de Lecce, que fica nessa região da Puglia. Para quem conhece a Itália, é o salto da bota. Quem sabe que a Itália é uma bota, é o salto da bota, é aquela região. Eu me recordo de algumas passagens da faculdade que tinha um bandejão, como a gente pega aqui, né, bandeja e tal, e no final você podia optar beber água, beber Coca-Cola ou beber ali vinho. E tinha caixinha de suco e de vinho branco ou tinto. Então, no meio da aula, olha a cultura como é forte, né? Então, você ia ali no meio da aula, no intervalo, ia para o almoço, e aí você podia escolher ali o suco, né, o refrigerante, a água, ou o vinho branco ou o vinho tinto. Gostei e nos dessa restaurantes, pois é, o vinho mais barato que a água. Então, você ia lá, o vinho local era mais barato que uma garrafa de água. Então, realmente uma região incrível, uma experiência, né, de vida, uma experiência como aluno, muito enriquecedora. Eu assim, acho que... Você fala bem italiano? Ganhei muito. Eu posso dizer que eu já falei melhor, né? Mas aí... Tá faltando distanciamento, né? Com tudo isso, acaba que a gente sofre um pouco. Né? Viajei recentemente para a Itália, agora no final do ano passado, e ainda estou compreendendo muito bem. Né? Digamos que eu compreendo, até que a minha compreensão estava num nível bom. A fala um pouco enferrujada, mas a compreensão estava boa. Eu quero saber, você já me contou durante a sua visita à Itália, que é um país, aliás, que eu considero assim, um dos países mais interessantes. Culturalmente e historicamente, que eu gosto de história, acompanho. O Império Romano é uma coisa fascinante. Graças ao Império Romano, eu acho que a gente teve uma evolução, né, Fabrício? De tudo. De tudo. Inclusive da parte legislativa. Filosofia, construção civil. Eu li um artigo sobre ética, escrito na época, que você vê a preocupação que eles tinham com a ética, a moral, ética, né? Então... Mas você teve em Roma e você teve um fato lá bem histórico. Fato histórico. De sorte. Eu costumo, né? Eu tava, acho que na hora certa, no dia certo, no lugar certo. E com a pessoa certa. Com a pessoa certa, né? Então eu tava no ano de 2013, tava com a minha esposa, com a Flávia, recém-casados, e de repente Roma começou a ficar muito agitada, os noticiários, que o Papa ia renunciar. E aí, no dia da renúncia do Papa, né, que foi feito em um auditório dentro do Estado do Vaticano, ali no Vaticano, mas um auditório ali ao lado da Basílica, e nós conseguimos um convite para esse momento tão especial. Então a gente assistiu ao vivo, né, lá desse teatro, o dia e o momento em que o Papa renunciou, o Papa Bento XVI renunciou ali então aos poderes que ele exercia na Igreja Católica. Então, realmente, um feito histórico, uma data histórica, né, mundialmente famosa, e tanto que Roma e o próprio Vaticano estavam assim, com muitos jornalistas do mundo inteiro, esse teatro muito disputado, e nós conseguimos ali um convite, um ingresso para esse momento, e foi realmente um momento incrível. Acho que um dos grandes momentos assim já vividos, né, foi esse momento de ver o Papa, ver aquela energia e ver o ato tão significativo, né, para a história. Isso realmente é histórico e você lembra disso até hoje. Sim. Com certeza é um fato bem interessante que aconteceu no Vaticano. A renúncia do Papa, aliás,
É um acontecimento, né? Porque Sim. não é rotineiro. Normalmente o Papa vai até os últimos final. dias da vida dele Sim. e tal. Eu tenho uma linha de pensamento, né? Aqui na Mediata, a gente é especialista em recuperação de crédito, Fabrício. Então, muitos me perguntam, mas por que você não faz isso? Por que você não faz outro tipo de atendimento, né? Dentro da área do direito e tal? E a gente se especializou em recuperação de crédito. Agora a gente está tentando, lógico, pela demanda que nós temos de alguns nossos clientes, tem algumas outras demandas. Mas o nosso foco, a princípio, é a recuperação de crédito. E nessa linha, eu acredito muito que o advogado, ele, como você disse nesse nosso bate-papo, ele tem que continuar a estudar. É um caminho, é onde ele vai romper a barreira da credibilidade, da confiança que o cliente dele vai ter nele. Sim. Além da parte técnica, que é o conhecimento dele, tem a parte da experiência, né? Você também pensa que o advogado hoje ele tem que ser especialista? Aquele advogado, faz tudo. Já passou isso? Como é que está o momento? Eu brinco que hoje, né, o direito, e na verdade os ramos do direito hoje, é como se fosse a terra se separando. Cada vez mais os ramos se distanciaram. Então hoje, né, alguém que atua na área do direito previdenciário, do direito trabalhista, até alguns anos atrás, a legislação ela era um pouco mais enxuta e talvez um pouco mais comum. Agora, de uns anos para cá, o que se percebe são realmente mundos cada vez mais distintos. Então hoje, né, se alguém disser, olha, eu sou um especialista em todas as áreas do direito, praticamente impossível. Então hoje realmente, né, o que nós temos e o que se orienta a todos realmente é a especialização. É que o advogado se especialize naquela área que ele tem mais afinidade, porque o mercado cobra isso, porque o judiciário cobra isso. Porque a forma de você acessar o judiciário para uma ação trabalhista é totalmente diferente de acessar o judiciário para uma defesa criminal. São mundos diferentes. A gente diz que o processo, o procedimento de acessar o judiciário é totalmente distinto. Então, até os próprios juízes às vezes brincam e comentam conosco, dizendo assim, olha, doutor Fabrício, veio aqui hoje na audiência do trabalho um advogado que não era da área trabalhista. Os próprios advogados percebem isso, né? Que às vezes o colega não é daquela área e aí acabam tirando proveito de alguma situação e tal. Mas hoje, realmente, o que eu tenho a dizer, não só aos jovens advogados, mas aos advogados mais experientes também, é que o caminho realmente é especialização e buscar ser muito bom naquela área. Né? Se a área, então, é área de recuperação de crédito, é área criminal, é área previdenciária, é a área empresarial, é a área do direito tributário. Enfim, tem que ser realmente especialista e bom naquela área, sabendo que, né, assim, todos nós temos nossas limitações e ninguém vai ser bom em tudo, mas é importante ser bom naquilo que se propõe. Então, realmente, esse é o caminho, é a especialização. E, antes de finalizar, eu queria te agradecer, né, o aceite do convite. Muito obrigado. Sentar nessa cadeira faz parte assim do meu dia a dia, receber pessoas que eu tenho certeza que ela tem algo a compartilhar. Hoje você deu realmente muitas informações, você nos deu uma aula, né? E o nosso bate-papo ficou leve. Obrigado. Compartilhamos algumas experiências suas, a sua trajetória, e dizer a você que você tem feito pela OAB, né, um trabalho fantástico que eu acompanho agora. Eu tenho, né, a doutora Daniele, que é a minha filha, se formou, você recebeu o jovem advogada lá na OAB,
só tenho que agradecer você, a oportunidade que você abriu e o trabalho que você tem feito, né, junto às empresas, os empresários, porque afinal de contas você está buscando as parcerias, os convênios e tudo mais. Então, o empresário, eu sou empresário, senti isso logo na sua chegada. Então, eu queria te agradecer e falar para você que você está no caminho certo. Muito obrigado. O trabalho que você vem fazendo, a nova sede que vai ser entregue, são realizações que você vai deixar um legado, né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito o convite. Digo que estou muito feliz, muito à vontade aqui, porque, primeiro, que você é uma pessoa genial, incrível, e dizer que, acho que em nome de essa sua percepção, me deixa satisfeito e feliz, mas acho que deixa toda a advocacia feliz também, né? De ter um retorno, ter um comentário tão gentil, né? Vindo para a advocacia, que hoje eu estou à frente, mas que, né, no fundo represento 1.500 advogados e é uma grande responsabilidade. Então, eu recebo esse elogio, na verdade, e divido com toda a advocacia de Suzano, em nome de toda a advocacia também, agradeço o convite. Eu na verdade, eu não sou muito de ficar falando aquilo que eu não penso, mas eu não sou advogado, né? Apesar de eu gerir um escritório que lida com o mundo jurídico, eu não sou advogado, eu tenho equipe jurídica, mas eu percebo, afinal de contas, o presidente da OAB e toda a diretoria é um trabalho voluntariado. Sim. Então, você se dedicar, investir tempo, energia, coisa que hoje Vida, a gente tem. Hoje a gente tem uma escassez de tempo. A vida é muito corrida, né, Fabrício? Então demonstra que você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar comum. Muito bom, obrigado. E eu tenho esse mesmo perfil, eu gosto de ajudar, compartilhar, e a gente recebe aqui convidados que realmente fazem diferença para outros empresários, né? Outros empresários, outras pessoas que estão nos assistindo, e o elogio foi realmente o que eu ouço, tá? E eu tenho o testemunho da minha filha, então, que é um testemunho verdadeiro, e da doutora Moura, que você conhece muito bem, que foi sua aluna e tudo mais. E então é isso. Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Vamos brindar. Vamos lá. Obrigado. Saúde. Viva! Saúde! Encerrando aqui mais um café e até a próxima.